E aí pessoal, tudo em ordem? Bem-vindos a mais uma aula de revisão de filosofia e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um filósofo inglês empirista chamado Francis Bacon. Bacon, na verdade, representa uma ruptura epistemológica, né? Uma ruptura naquilo que nós entendemos como a teoria do conhecimento ou o caminho para se chegar num conhecimento pleno, num conhecimento verdadeiro, tudo bem? No sentido de que ele é, na verdade, considerado o pai do método experimental, ou seja, a valorização da realização de experiências para que um conhecimento livre de erros, ou pelo menos o mais livre, o mais perto quanto possível de ser livre de erros, possa ser construído, tudo bem? O método experimental, portanto, é constituído por 3 etapas segundo o empirismo do Bacon. Antes de mais nada, a observação atenta do fenômeno a ser explicado, né? Todos os fenômenos da natureza, os fenômenos sociais devem ser observados de uma forma extremamente atenta e racionalizada para que sejam formuladas hipóteses para explicar esse fenômeno que está sendo observado. A finalidade de uma hipótese é sempre propor uma explicação lógica, racionalizada para aquilo que está sendo observado, e toda hipótese precisa ser comprovada através de uma experiência. Simplesmente criar hipóteses ou formulações racionalizadas para tentar explicar algum fenômeno não basta para o empirismo. É necessária a construção e realização de experimentações para que essas hipóteses sejam comprovadas ou refutadas. Portanto, nós temos o início nesse momento do pensar científico, onde, na verdade, só serão aceitas conclusões que sejam comprovadas a partir de da realização de experiências. Nesse sentido, quando nós falamos de método experimental, de método científico, é necessário sempre questionar, é necessário sempre se perguntar. E para o Bacon, a primeira etapa, o primeiro passo para esse questionamento é justamente o reconhecimento das limitações que nós temos com relação ao conhecimento. Ou seja, quando nós pensamos em formas de conhecer, eu preciso primeiro reconhecer o que me induz ao erro e me libertar desses elementos que induzem os homens aos erros. Tudo bem? A essas limitações, a esses erros, a essas induções aos erros, Bacon dá o nome de ídolos. Aquilo que nós idolatramos, portanto, é aquilo que nós recusamos a enxergar falhas, aquilo que nós vangloriamos, aquilo que nós colocamos num pedestal e não enxergamos as suas falhas. Segundo Bacon, a primeira etapa, portanto, seria a de nós reconhecermos os ídolos e, a partir do reconhecimento desses ídolos, nós poderíamos construir um conhecimento mais correto, um conhecimento mais próximo dessa verdade. Segundo Bacon, existiriam, portanto, 4 ídolos, ou 4 fontes, na verdade, desses erros, né, ou dessas limitações humanas ao conhecimento verdadeiro, aos quais ele dá o nome de ídolos da tribo, ídolos da caverna, os ídolos do foro ou do mercado e ídolos do teatro. Antes de mais nada, os ídolos da tribo representam as próprias limitações humanas ao conhecimento, né? Da tribo dos homens, ou as limitações do próprio ser humano ao conhecer determinadas coisas. Os ídolos da caverna são os ídolos do meio social em que nós fomos criados e que muitas vezes, por dogmas, superstições ou religiões, nós não conseguimos realmente chegar nesse conhecimento pela limitação em que a educação e os costumes do meio social se apresentam para os homens. Os ídolos do foro ou do mercado estariam relacionados à linguagem, a maneira como a linguagem é construída para induzir os homens aos erros, né? Ou para transmitir falsas verdades. E por último, os ídolos do teatro estariam relacionados a sistemas filosóficos falhos ou a grandes concepções errôneas a respeito do conhecimento. Por exemplo, segundo Bacon, o inatismo, a ideia de um conhecimento inato, pode ser considerada um ídolo do teatro, uma vez que é toda uma teoria filosófica fundamentada no erro. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ajudado vocês e até a próxima.